Fala, abençoados! E aí, tudo beleza? Mais um dia, né? Hoje é feriado, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E tava dormindo. A gente foi dormir um pouco mais tarde ontem. Olhamos um filme. E aí levantei. E aí vem né, aquela. O corpo, ele quer dormir mais, mas o espírito, né? O propósito, ele fala mais alto. E como eu sempre falo, é como se Deus estivesse falando comigo, né? Vai lá, levanta, faz o que tem que ser feito, é, medita, lê a Bíblia, né? Lê o livro, faz o teu vídeo, depois faz exercício, cuida da tua saúde, né? Como eu costumo falar aqui, é importante essa questão de a gente procurar fazer exercícios aí, no máximo ficar aí 2, 3 dias de intervalo, né? E mais fazer, porque se a gente deixar, a gente acaba não fazendo mais nada, e aí o tempo passa e a gente sabe, né? E, e aí eu peguei e abri Salmos, como hoje é dia 2, né? Aí ontem eu não consegui ler e a gente foi viajar, foi pro interior. E aí o Salmo 1 ele diz aqui, ó, feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem esteve no caminho dos pecadores, nem na cadeira dos escarnecedores se assentou. Aí o que que é isso aqui, né? Às vezes diz assim, o que que é feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios. O ímpio. O ímpio é aquela pessoa assim que ela não teme a Deus, né? Marcelo, não teme a Deus. A pessoa tem que ter medo de Deus. Não, o temer a Deus é respeito, né? A gente precisa ter respeito para as coisas com Deus, né? Foi ele que criou tudo, então a gente precisa, né? Procurar, procurar seguir a palavra dele, os ensinamentos dele. É como o nosso pai, né? O nosso pai, a nossa mãe, né? A gente precisa respeitar eles, né? A gente precisa respeitar. É aquela pessoa, o ímpio, é aquela pessoa que faz coisas erradas. Ele não tem comunhão com Deus. Diz, né? A maioria às vezes nem acredita que existe Deus, mas esse aqui ele até acredita que existe Deus, mas ele diz assim: Deus me perdoa, Deus ele me perdoa, tá? Então esse é o ímpio. O ímpio ele não teme a Deus, ele vai deixando as coisas de Deus para a última coisa, assim, né? E o escarnecedor é aquela pessoa assim que ri, né? Fica zombando, né? Ele fala dos outros, ele tá sempre rindo, ele debocha, né? Esse é o zombador, ele fica zombando dos outros, zombando das pessoas. Aí o versículo 2 ele fala aqui, ó, mas, então, feliz, o 1, né? Feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem esteve no caminho dos pecadores, nem na cadeira dos escarnecedores se assentou, mas que na lei do Senhor está o seu prazer, e em sua lei medita dia e noite. Então, aqui está dizendo, né, que feliz é o varão, feliz é o homem, feliz, né, a mulher, feliz é a pessoa que ela medita, né, medita, procura, se esforça, acorda mais cedo, ou que eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Marcelo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Marcelo, eu não tenho tempo para ir na igreja. Marcelo, eu não tenho tempo para ver um vídeo no YouTube, uma pregação. Marcelo, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Aí a gente tinha um treinador que ele dizia assim: se tu não tem tempo, acorda de madrugada.
Então acorda de madrugada. Ah, o Josué. O Josué tá dormindo lá, tá? Tomara que ele não escuta a minha voz. Eu gosto de falar alto aqui pra sair a voz alta, né? O Josué. Cara, se eu deixar, né? Isso também vem pra mim. Ó, acorda, vai lá, faz o teu vídeo, né? Busca Deus, faz o teu vídeo. Já tomei meu shake, né? E aí depois faz o teu exercício, porque a hora que o Josué acordar, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar atenção pra ele, eu tenho que brincar com ele, eu tenho que ser pai dele, eu tenho que orientar ele. Ele vai fazer 2 aninhos agora, dia 10. Dia 10 de fevereiro ele faz 2. Então, é cada. É de semana em semana. Às vezes é de mês em mês, mas. Ou às vezes todos os dias. É uma coisa nova. É uma coisa nova. Né? A criancinha ali vai fazer 2 anos, é uma coisinha nova. Então, às vezes meu filho é assim, faz assim. Por que que tu faz assim? Cara, tem que falar. Ah, ontem mesmo aquilo que nem a gente às vezes brinca, né? Ah, tô perdendo a paciência. Mas não, é uma criança. Às vezes a gente é adulto. A gente é adulto e a gente faz coisas que não é para fazer. Então ele quer a minha atenção, ele quer a atenção da Thaís, até a atenção da Meg. Às vezes ele quer. A Meg tá na volta dele, pega ela e quer. Então é isso. Aqui tá falando, feliz é aquela pessoa que busca a Deus, que busca conhecer a Deus, o que Deus gosta. Tipo, tu faz uma oração, que nem eu, seguida eu falo aqui, né, no canal, faz uma oração pedindo para tu ter um coração parecido ou igual ao do Senhor. Diz assim, ó Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Então, feliz, ó, feliz é a pessoa que busca a Deus, ó, e medita dia e noite. Ah, como assim medita dia e noite? Tu pode acordar de manhã, acorda um pouquinho mais cedo, ali uns 5, 10 minutos e medita na presença de Deus. Ó Senhor, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Me dá um entendimento, me dá sabedoria, me enche da tua presença. Essa semana eu estava falando com um cliente e a pessoa me disse que ela tem ansiedade, ela se trata, né, de ansiedade, ela perdeu a mãe dela, né, ela tem aquela, imagina, né, uma pessoa, ela disse que ela era muito apegada à mãe dela, a mãe dela, né, cuidava muito dela, mimava muito dela, sabia que ela era uma criança diferenciada e ela perdeu a mãe dela e ficou com aquela questão ali, com ansiedade, sofreu muito, né, o pai dela. Então, ela estava me falando o que que é a ansiedade, o que que é isso, o que que é aquilo, a depressão. E eu disse para ela, ó, na verdade isso aí eu já tive, né? Eu já tive e aí eu queria falar para ela, né? A gente não tem que falar assim, ah, é Jesus, tu tem que buscar Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é a salvação de tudo, Jesus, né, ele vai melhorar a tua vida. Claro que a gente tem que fazer isso, mas com cuidado, senão as pessoas, eu me lembro, quando eu comecei na fé, isso nos caminhos lá, 22, 23 anos atrás, lá no ano de 2000, né, é, eu queria tanto mostrar Deus, falar de Deus para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, que às vezes a gente se tornava até meio fanático que fala, né? E não, aí eu dizia eu deixava ela falar, né? Deixava ela falar bastante. E eu dizia, ó, eu tinha isso, né? E eu comecei a pedir, conversar com Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, falar com Jesus, e isso, e aquilo.
Uma vez eu tive à beira do trem, quase me atirei nos trilhos do trem. Aí ela, eu já tive também pensamentos assim, tal, tal. Aí eu comecei a pedir para Deus, né, ler a Bíblia. Hoje eu tenho um canal no YouTube. Na verdade, Deus me orientou, Deus me deu essa direção de ter um canal do YouTube há anos atrás. Só que acontece um monte de coisa para parar nossa fé, para parar nossa caminhada. E aí eu deixei de fazer os vídeos e isso e aquilo. E aí a gente vai falando de Jesus, a gente vai falando de Deus, a gente vai dizendo que é importante ler a Bíblia, meditar na Bíblia, que nem muitas vezes aqui eu fui ler o livro aqui com vocês, e o livro ali, o que ele dizia? Para ler a Bíblia, para ter esse relacionamento com Deus, né? Para buscar o entendimento. Então, isso é muito importante. Isso é, aí aqui ele fala aqui, ó, mas olha só que legal. Eu tava dizendo para Thaís, Salmos é muito legal, né? Porque a maioria dos salmos aqui foi o Davi, né? O rei Davi que que, que fez, né, com Deus em oração, tudo mais. E a gente sabe, né? A maioria sabe o que aconteceu com a história de Davi e tal, e a gente sabe o que não fazer, porque está escrito, né, o pecado que Davi teve, mas ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu com Deus e Deus disse que o coração de Davi era igual dele. Imagina Deus, né, dizer, né, tá escrito que o coração de Davi era igual de Deus. Então, eu seguida eu peço para Deus, né, e tu pode pedir também, Senhor, me dá um coração igual ao teu, ou me dá um coração parecido com o do Senhor. E isso é muito legal. Só que quando tu pede isso, ou quando tu tá num propósito com Deus, cara, se ele te acordar, se tu te acordou, na verdade foi o Espírito Santo que te acordou, e é para te orar, é para te dobrar o joelho, é para te ler a Bíblia, é para te ver o meu vídeo que seja, né? Tu não viu o vídeo de ontem, então vai ver o vídeo, vai escutar o vídeo. É que nem eu gosto do reverendo João Batista, do pastor Antônio Júnior, eu gosto de ver os vídeos deles, né? E às vezes tem dias que eu não consigo assistir. Aí aquilo me vem, né? E eu vou lá e assisto. E eu fiquei às vezes um dia sem ver o vídeo, ou eu fiquei sem ler a Bíblia, né? Hoje teria que ler o Salmo 2, aí eu vou e leio o Salmo 1 e o Salmo 2, Provérbios 1, Provérbios 2. Marcelo, mas eu não tenho tempo. Se tu quer ter uma vida com Deus, se tu quer que o teu 2023 seja diferente, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está escrito, não é eu que estou falando, está escrito, né? Está escrito na Bíblia, está escrito na palavra. Se tu quer que a tua vida, né? Se tu até uma criança, né? Eu estava escutando que o pastor o pastor Antônio Júnior estava falando que ele sai na rua e as crianças dizem: pastor, eu estou orando com o Senhor, eu estou aprendendo a orar com o Senhor. O Senhor fala de um jeito. Então, às vezes até uma criança entende. Então, a criança, eu vejo na igreja lá, as crianças, criancinha pequena, criancinha ali, sei lá, de 3 anos, 4 anos, de 2 anos, fazendo uma oração, fechando os olhos. O Josué, cada vídeo que eu vou gravar com ele, né, eu digo, Deus, filho, dá tchau pro pessoal, abençoa, e ele abençoa. Às vezes a gente está nos lugares e eu digo: filho, abençoa ela, abençoa ele. Aí ele abençoa ela e quer abençoar todo mundo que está na volta. Então isso é um relacionamento com o Pai.
o Pai Deus, o Pai tá na Bíblia, o Pai tá na palavra, o Pai tá às vezes num vídeo que a gente vem e faz, né? Às vezes, na maioria das vezes, a gente começa a fazer um vídeo e Deus ele fala através da palavra. Olha só que legal ele fala aqui mais, ó. Então lá, feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem esteve no caminho dos pecadores, nem na cadeira dos escarnecedores se assentou. Então ele não fica lá andando com pessoas, com fofoca. Tem pessoas que querem falar da vida dos outros, rir dos outros. Ah, fulano, olha o que aconteceu na vida do fulano. Então aqui ele está dizendo para te não andar com esse tipo de gente, não andar com esse tipo de pessoa. Tu tem que andar com pessoas que agregam, pessoas que falam coisas positivas, né? Ah, mas eu não tenho ninguém na minha volta que é assim. Então continua buscando a Deus ou pede para Deus que daqui a pouco Deus ele vai te mandar pessoas certas. E não pensa que todo mundo é assim. Não pensa porque a gente está dentro de uma igreja ou dentro de um clube de oração que todo mundo ali é gente boa. Não, não, né? Então, aqui diz que será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dará seu fruto em seu tempo. Não, o 2 ele diz assim, mas que na lei do Senhor está seu prazer. Então ele fala lá que não anda com os escarnecedores, mas que na lei do Senhor está o seu prazer. E em sua lei medita dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá seu fruto em seu tempo, e cuja folha não murcha, né? Ontem a gente estava no interior, aí o pessoal planta muita soja, né? Muita soja. E aí o pai disse assim, olha só aquela soja ali, né, alta. Aí diz ele assim, aquela ali o sol não mata mais. Olha só como ela tá. Como é que ele falou assim? Ele falou bem isso aqui, ó. Ele falou bem isso aqui, ó. Que aquela ali não murcha mais, aquela ali o sol não mata mais. Ali deve ter, ele não falou vertente, ele não falou uma fonte. Ele deu a entender que ali tinha rios de águas aqui, ó, que nem fala aqui, ó. Será como a árvore. Imagina, a gente vai ser como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Aquele, né, aquela árvore bonita que dá aquele fruto bonito, né? Como ontem e tu vê como Deus ele fala, né? Como Deus ele fala com a gente. Ontem mesmo a gente viajou, um interior aqui de Camaquã, né? A gente foi para Amaral Ferrador, lá no interior, né? Umas estradas de chão lá e bastante buraco e coisa. Mas fomos lá, né? Fomos lá, atendemos o nosso cliente, estava muito calor, né? Parecia assim 40 graus de caloria, que nem eu falo, né? Muito calor. E, e aí na volta, né? A gente olhando, na ida também, né? Foi legal, eu vi até um bugio atravessou, um macaco atravessou a rua, né? É um lugar muito bonito, assim, né? O interior. Então, pra gente ir, para meditar, para olhar, e aí na volta, né, aconteceu a situação, e aqui Deus ele tá falando novamente, ó. Então, a gente vai ser como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá seu fruto em seu tempo e cuja folha não murcha. Tudo o que faz prosperará. Tudo que tu fazer, tudo que eu fazer vai prosperar. A nossa vida vai prosperar, o teu casamento vai prosperar, o meu casamento, né, vai prosperar, continuar prosperando, a vida financeira, a família, tudo vai prosperar. Se tu o quê? Se tu meditar na palavra, buscar a Deus. Não são assim os maus
porque são como a poeira que arrebata o vento. Portanto, os maus não se erguerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos maus conduz à perdição. Então, que legal, né? A gente tá aí na presença de Deus, se manter na presença de Deus. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Aí, consegui achar aqui, ó. Bah, eu olhei a Bíblia, eu tinha marcado, né? Eu tinha marcado aqui e, e aí perdi a marcação. Quando eu olhei, eu disse, pá, cadê a marcação? Mas para te ver como Deus, quando Deus ele quer falar, né? Aí eu botei lá em cima, o dia que Jesus vai voltar. Tem gente que zomba disso. Ah, eu já ouvi isso. Ah, o meu avô falava que Jesus vai voltar para pegar a igreja dele, para a gente morar com ele no céu. Jesus vai voltar. E a gente tem que ter certeza disso. A gente tem que ter certeza disso. Tu tá respirando agora, tu consegue sentir o gosto da água, o gosto da comida, tu tem as pernas, tu tem os teus braços, tu tem a tua vida, tu acordou hoje, porque Deus te deu fôlego de vida, né? Deus ele soprou o fôlego de vida. Tá escrito isso na palavra dele. Então tu respira. Tem gente que nesse momento agora tá respirando por aparelhos e tu tá respirando com ar puro de Deus. Agradece isso. Agradece a Deus por isso. Vê alegria, né? Fica alegre nisso. Eu sei que às vezes falar é fácil. Ah, Marcelo, falar é fácil. Eu acordo, às vezes tem dias, eu falei pra mulher lá, eu disse, tem dias que eu acordo triste, né? Triste, meio, né? Com aquela situação que eu digo, parece que o inferno todo quer que eu pare, né? Pare, que eu não faça mais os vídeos, que eu não siga o meu propósito. Aquilo vem, parece não, na verdade porque existe o mundo espiritual, né? Mas eu disse para ela, existe muito mais anjos do que demônios. Então vem aquela coisa assim, aquela carga. Aí eu disse para ela, mas eu aprendi que eu tenho 5 segundos. Eu tenho 5 segundos para me encher da presença de Deus e ficar alegre. Assistir uma pregação, cantar um louvor. Eu disse, nada contra, mas eu disse para ela, tem músicas aí que tocam sofrência e coisa que tu canta e tu tá falando coisas erradas, porque a Bíblia ela diz que o poder da língua, a nossa língua ela tem poder de vida e de morte, que a gente tem que cuidar o que a gente fala. Então a gente tem que cuidar o que a gente está falando. Às vezes vem um pensamento, vem uma dor no teu corpo, não bota isso para fora, não bota. Bota para fora ao contrário. Bota ao contrário, que nem fala na palavra. O fraco diz, eu sou forte. Tu tá fraco, tu tá cansado, diz, eu sou forte. Canta, dança para Deus. Eu tenho certeza que tu vai te encher, tu vai te alegrar. Tu vai te alegrar, porque é assim, isso acontece comigo também. Às vezes acordo meio triste, ou durante o dia vem uma tristeza, uma coisa, e aí que nem eu digo, tu tem 5 segundos para te alegrar, tu tem 5 segundos para pensar, pô, Deus me deu fôlego de vida, eu tenho a minha esposa, eu tenho meu filho, eu tenho a minha mãe, tenho meu pai, né? Ou se tu já perdeu um ente querido, mas foca na solução, não fica remoendo, não fica pensando nas coisas ruins do passado ou coisa assim. Então aqui, ó,
Falando aqui do dia que Jesus vai voltar, tá? Porém, daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente meu Pai. O Senhor Jesus que falou. Isso aqui está em Mateus 24, 36. O título ali é da parábola da figueira, tá? Então, Mateus 24, versículo 36. Então, o dia que Jesus vai voltar, aqui eu botei lá em cima, né? Porém, daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente meu Pai. Mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, enquanto o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada, enquanto a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que arrombasse a sua casa. Então foi do 36 ao 43. Mateus 24, do 36 ao 43. Então aqui ele está falando da vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele nos deu a vida eterna. Por causa disso a gente vai morar com ele, se a gente crê nele, se a gente crê que a Bíblia é de verdade, que Jesus é real, que Deus é real, se a gente acreditar no Senhor Jesus, se a gente confiar nele, se a gente meditar nele, se a gente buscar entender, né? Se a gente ficar firme na presença dele, a gente vai morar com ele um dia, na Nova Jerusalém, na cidade celestial. A gente vai partir dessa para uma melhor. É só isso, é simples. Então, se tu ainda não entregou a tua vida para o Senhor Jesus, agora tu pode fazer isso. Agora tu pode fazer isso. Então, eu vou te ajudar aqui. E se tu já entregou a tua vida para o Senhor Jesus, mas está meio, né? Não está buscando a Deus, deu uma enfraquecida na fé, também vou fazer uma oração aqui para renovar a tua fé. Tá certo? Então, fecha os teus olhos, aí vamos unir a nossa fé com o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu lhe peço, Pai, que o Senhor visite essa pessoa agora, Pai. Essa pessoa, ela quer estar com o Senhor, Pai, ela quer te buscar. Ela disse sim, eu quero a Deus, eu quero o Senhor Jesus. Então entra, Senhor, entra na vida dessa pessoa, Pai. Entra na vida dessa pessoa, entra na casa dessa pessoa, na família dessa pessoa, Pai. Se ela está meio afastada, né, venha renovar a fé dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Ô Espírito Santo, cuida dessa pessoa, cuida dessa família. Lembra ela, assim como o Senhor me lembra, né, de vez em quando, se ela tiver meio que dando uma enfraquecida na fé, que o Senhor venha falar com ela, né, venha mostrar para ela e venha renovar, Senhor. Renova essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa é do Senhor. Se ela caiu aqui para ver o meu vídeo, ou se ela está vendo os meus vídeos que não são
somente os meus vídeos, porque o Senhor fala através da minha voz. O Senhor fala, está aqui a tua palavra. Então renova essa pessoa. Eu te abençoo em um nome do Senhor Jesus, pela autoridade que me foi dado na cruz do Calvário, pela morte e ressurreição do meu Senhor Jesus, eu te abençoo. E eu digo, se tiver algum mal na vida dessa pessoa, que seja amarrado, acorrentado e mandado para bem longe, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus. Então que Deus te abençoe, que venha ter um ótimo dia. Se puder ir, né, curte, comenta, compartilha no teu status do WhatsApp, compartilha com as pessoas que tu mais ama, né? Compartilha com essas pessoas. Então vamos procurar, né, o segundo lá, o maior mandamento, próprio Senhor Jesus, né, perguntaram para ele assim, o que a pessoa tinha que fazer? Aí ele falou assim, amar a Deus, primeiro mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Eu sei que é um desafio para todos nós, mas o ser humano ele é muito umbigo, né? Em seguida eu falo, o ser humano ele é muito umbigo, né? Mas a gente precisa, né, buscar isso de Deus, pedir para Deus nos ajudar, limpar o nosso coração, limpar nossa mente, né? Ajudar o próximo, ajuda o próximo, uma palavra. Às vezes a pessoa ela tá tão desanimada, tão cansada da vida e ela vem te falar algo negativo, dá uma palavra positiva, não começa a falar coisa negativa também, dá uma palavra positiva. Sai da presença daquela pessoa deixando ela mais animada, deixa aquela pessoa mais alegre, mais animada, tá certo? Então, um abraço aí, Deus abençoe a ti e a tua família, em nome do nosso Senhor Jesus.